Devo começar explicando que esta é uma história verdadeira e, no momento em que estou escrevendo isso, ocorreu há 6 meses, em meados de novembro de 2017. Eu estava empregado no Chick-fil-A em minha cidade natal no Novo México. É apenas uma pequena comunidade com no máximo 5.000 habitantes, mas isso é suficiente para situar o contexto. Tudo começou quando fui chamado para cobrir o turno da noite de um novo funcionário que não havia aparecido para trabalhar. Esta foi a terceira vez consecutiva e meu gerente me convocou. Eu não me importava em ir, porque dinheiro é dinheiro, e eu sabia que os outros colegas com os quais já tinha amizade há algum tempo estavam trabalhando. Então, pensei que o tempo passaria rápido. Além deles, havia outros 3 membros da equipe trabalhando também, mas eu não os conhecia muito bem. Eles tinham começado nos últimos meses, e ainda não tinha tido coragem de interagir com eles. Para esta história, vou dar nomes fictícios: Alex, Luke e Eric. Meus 2 amigos são Lucy e Sam, para ficar claro. Alex estava como gerente naquela noite e, particularmente, as coisas estavam um pouco estranhas. Não vimos nem de perto o mesmo número de clientes que costumávamos ver, mas isso não me incomodava. Talvez a carga de trabalho fosse um pouco mais leve dessa forma, embora o turno fosse mais longo por causa disso. Por volta das 11 horas, Luke e Alex saíram e foram para casa, deixando Eric, Sam, Lucy e eu para administrar durante a última hora do turno da noite. Então, para nossa surpresa, houve um aumento súbito de clientes. Em apenas 10 minutos, atendemos a 20 clientes e as coisas ficaram um pouco agitadas. Durante o pico de movimento, Eric se machucou acidentalmente queimando a mão na grelha. Lucy teve que levá-lo ao hospital, deixando eu e Eric para finalizar o atendimento aos outros clientes, limpar e fechar às 12 horas, quando era o horário de encerramento. Exceto pelo aumento de clientes, tudo correu normalmente, exceto pelo fato de que estávamos sobrecarregados e tivemos que ficar meia hora extra para limpar depois do fechamento. Depois que terminamos a limpeza, Eric saiu e eu fechei tudo para a noite. Eu já trabalhava lá há 2 anos, então o Sam achou que podia confiar em mim para fazer isso. De qualquer forma, tranquei a porta e fui em direção ao meu carro, mas antes que eu conseguisse chegar até ele, algo atingiu minha cabeça por trás. Na próxima coisa que eu soube, estava acordando em uma cadeira de descanso. Tentei me levantar, mas não consegui mover um músculo sequer. A única coisa que poderia comparar a isso era a sensação de paralisia do sono. Nesse ponto, comecei a entrar em pânico. Milhares de perguntas e pensamentos passaram pela minha cabeça. Quem fez isso? Por quê? Por que não consigo me mover? Você sabe, o básico quando se encontra nesse tipo de situação. Comecei a tentar gritar por ajuda, mas tudo o que saiu foi um murmúrio ininteligível, como se alguém estivesse falando após ter sofrido um derrame. Foi nesse momento que ouvi uma voz: bom, você acordou. Meus olhos se voltaram para onde a voz tinha vindo, mas estavam além do meu campo de visão, considerando que eu nem conseguia mover minha cabeça ou qualquer músculo, na verdade. Nesse ponto, estava absolutamente aterrorizado. Milhões de perguntas e pensamentos correram pela minha mente. Então, a pessoa que estava falando saiu para um lugar mais visível. Era grande, era o Eric, de pé lá com uma máscara cirúrgica no rosto. Seus olhos pareciam sinistros e ele segurava um bisturi na mão. Comecei a entrar em pânico. Ele prosseguiu dizendo: tenho desejado fazer isso há meses. Sem pensar 2 vezes, ele pegou o bisturi e começou a cortar, como se já tivesse feito isso antes. A dor era insuportável, mas eu não conseguia me mover, apenas gemer. Então, graças a Deus, sirenes e luzes. Eram os policiais. Eric se levantou com uma faca, sem entender o que estava acontecendo, e em questão de segundos, os policiais arrombaram a porta. Num instante, com Eric se recusando a largar seu bisturi, os policiais atiraram nele. Não muito tempo depois, os paramédicos chegaram.
Os policiais conseguiram estancar o sangramento e perceberam que ele me havia drogado, usando uma substância para me impedir de correr e possivelmente sangrar até a morte também. Talvez ele quisesse que eu visse ele retirar a carne do meu próprio corpo. Mais tarde, descobri que a única razão pela qual eu estava vivo era porque Lucy e Sam tinham voltado à loja e notaram que meu carro ainda estava lá. Eles assistiram às filmagens de segurança para descobrir para onde eu tinha ido e viram que eu tinha sido atingido na cabeça por Eric. Eles ligaram para a polícia imediatamente. Também descobri que eu não era a primeira vítima dele. A pessoa cujo turno eu estava cobrindo foi a primeira. Ele havia perdido os turnos porque Eric, aparentemente, o havia matado. Cerca de 5 anos atrás, eu residia em uma pequena cidade rural, em um prédio de apartamentos que parecia estar fora de lugar. Estava localizado a aproximadamente 3 milhas da cidade, em uma estrada rural com poucas residências. Apesar disso, sempre era tranquilo, exceto pelas ocasionais presenças de vizinhos bêbados. Um dia comum, após trabalhar no turno da noite, eu costumava dormir assim que terminava o expediente, a menos que estivesse de folga na noite seguinte. Em 7 de agosto, um dia que ficará gravado em minha memória para sempre, retornei do trabalho, fui para casa e decidi tirar uma breve soneca, pois precisava fazer alguns recados naquele dia. Quando acordei, me vesti e me preparava para sair de carro, fui abordado pelo meu vizinho Tyler. Ele questionou o que eu estava fazendo na noite anterior. Tyler explicou que me viu fora do apartamento mexendo em uma das telas das janelas. Eu o assegurei de que havia trabalhado na noite anterior e que provavelmente era apenas um bêbado desorientado. Segui com meu dia, concluí minhas tarefas e retornei para casa por volta das 20 horas. Guardei minhas compras e decidi relaxar assistindo TV. Para ser honesto, naquele momento, havia esquecido completamente o incidente. Entre 23 horas e meia-noite, decidi ir para a cama. Desliguei a TV e me dirigi às escadas. Porém, ao chegar à metade, ouvi um forte estrondo vindo da sala de estar, onde eu estava momentos antes. Parei por cerca de 30 segundos, decidindo então continuar subindo as escadas. Não se passaram 5 segundos quando ouvi o som da janela da sala praticamente explodindo. Com meus 1,93 metros e 127 quilos, eu não tolero que alguém invada minha casa. Na minha mente, a pessoa daria uma olhada em mim e sairia correndo. Mas isso não aconteceu. Corri escada abaixo para verificar o que estava acontecendo e, certamente, havia um homem quase entrando pela minha janela. Eu congelei, simplesmente porque já ouvirá histórias assim centenas de vezes, mas agora estava acontecendo comigo. Ele caiu no chão, levantou-se e nossos olhares se encontraram. A única coisa que consegui dizer foi: saia da minha casa. Ele tinha outros planos. Ficamos ali, o que parecia horas, apenas nos encarando. Ele exibia um sorriso paralisante e foi então que notei a faca em sua mão. Em voz alta, eu disse: dê um passo na minha direção e eu o matarei. Ele permaneceu imóvel e respondeu: se você estivesse trabalhando esta noite, isso não teria acontecido. Naquele momento, percebi que aquele homem iria me matar ou, pelo menos, tentar. Virei e corri escada acima, cheguei ao meu quarto e fechei a porta com força. Infelizmente, minha porta não tinha trava, mas decidi que estaria seguro ali com minha pistola Smith Wesson .45 que sempre fica na minha mesa de cabeceira. Liguei para o 911 e relatei à atendente o que estava acontecendo. Ainda consigo ouvir a resposta dela até hoje: se sua porta do quarto se abrir antes de os policiais chegarem à sua casa, você está dentro de seus direitos legais para se proteger. Então, na minha mente, era hora do jogo começar. Pensei comigo mesmo: vá, abra aquela porta, eu te desafio, você está acabado. Não consegui ouvir nada lá embaixo, então fiquei sentado em silêncio. Cerca de 5 minutos se passaram e ouvi a chegada da polícia. Abri minha janela e gritei. Eles me disseram para ficar quieto até chegarem até mim.
Joguei minhas chaves pela janela para que pudessem entrar. Então ouvi minha porta da frente se abrir e a polícia gritar: "Solte a faca, deite-se no chão." Diria que mais 2 minutos se passaram e um policial gritou que eu poderia sair. Desci as escadas enquanto o levavam para o carro. A policial me disse que, quando entraram pela porta da frente, ele estava sentado na sala de estar no meu sofá, simplesmente não fazendo nada. Aquilo realmente me assustou. O que ele estava fazendo ali? Por que estava na minha casa? Agora moro a cerca de 40 milhas de distância e não tive mais problemas desde então, mas esse evento ainda me dá calafrios. Acho que tudo o que posso dizer é para se armar. Você nunca sabe o que pode acontecer. No caso desse cara, parecia que ele sabia quando eu trabalhava e pensava que eu não estaria em casa naquele dia, mas por que ele apenas esperou lá embaixo com uma faca? Acho que nunca saberei. Talvez ele não estivesse vindo me roubar, talvez quisesse invadir minha casa, esperar eu voltar do trabalho e me esfaquear. Esta é uma história que minha mãe nos contou, eu e meus irmãos. Antigamente, minha mãe trabalhava como faxineira em um prédio de escritórios, junto com vários outros funcionários. Naquela noite, ela concordou em fazer o turno da noite e cobrir o turno de um amigo. Geralmente, ela trabalhava de manhã e quase sempre terminava ao meio-dia. Deram a ela a tarefa de limpar o último andar, e depois ela seguiria descendo até mais ou menos a metade do prédio. Antes de ela começar a trabalhar lá, alguns colegas de trabalho que já estavam lá há muito mais tempo do que ela contaram que o 8º andar do prédio era assombrado por um fantasma que costumava chorar horrores por volta da meia-noite. Surpresa, mas não muito abalada, minha mãe simplesmente pensou que seus novos colegas de trabalho estavam tentando assustá-la. Afinal, ela era nova e estava lá há apenas algumas semanas. Ela também me contou que em cada andar havia um dispositivo que controlava as luzes, e era necessário ajustá-lo para uma determinada hora. Depois disso, ele se redefiniria e todas as luzes se apagariam uma por uma. Normalmente, ela levava cerca de 1 hora em cada andar antes de seguir para o próximo. Depois de terminar no 9º andar, ela desceu para o 8º. Lá, ela ajustou o temporizador para 1 hora e começou a limpar. Cerca de 55 minutos depois, ela me disse que, de repente, ouviu um dos gritos mais horríveis e arrepiantes que já tinha ouvido em sua vida, vindo dos corredores do lado de fora. Parecia que vinha de um dos escritórios que ela estava limpando. Com medo, ela entrou em pânico, largou todas as suas coisas e correu para o elevador. De trás dela, ela podia ouvir os gritos altos de uma mulher, algo que você só imagina ouvir em um filme de terror. Enquanto ela corria desesperadamente para o elevador, as luzes que ela havia ajustado para 1 hora começaram a se apagar uma por uma, deixando um rastro de escuridão para trás. Quando finalmente conseguiu sair, ela fez uma ligação e pediu demissão no dia seguinte. Resido em uma pequena cidade de Kentucky onde raramente ocorrem eventos marcantes. Com 22 anos, atuo como operadora voluntária do 911 e possuo uma habilidade peculiar para detectar e ouvir espíritos. Este episódio ocorreu cerca de 4 anos atrás e persiste até os dias atuais. Naquela ocasião, trabalhava no turno da noite e optei por encerrar meu expediente um pouco mais cedo. Preparei minhas coisas e comuniquei ao meu supervisor que estava me dirigindo para casa. No entanto, fui surpreendida por um dos voluntários que rompeu na sala, informando-nos sobre o achado de um carro abandonado de uma mulher, que estava desaparecida. A polícia empreendeu buscas incessantes, procurando pela mulher, a quem chamaremos de Krista. Aparentemente, Krista estava retornando para casa pela rodovia e a polícia presumia que seu carro havia quebrado. Avançando 1 ano, nenhum sinal ou notícia de Krista desde a noite de seu desaparecimento. A comunidade local começou a especular sobre o destino de Krista, cogitando sua morte ou uma possível fuga.
Apesar de uma investigação completa conduzida pela polícia, nenhum indício conclusivo foi encontrado. Suspeitas recaíam sobre o namorado de Krista, Beal, mas a polícia não conseguiu reunir provas para incriminá-lo. Esse evento remonta a 4 ou 5 anos atrás, e você talvez se pergunte qual é a minha conexão com tudo isso. Bem, alguns meses atrás, comecei a ser assolada por pesadelos recorrentes, retratando uma mulher cujo carro quebrara e que buscava desesperadamente ajuda, mas acabava sendo sequestrada. Isso lhe soa familiar? Deveria, pois na época eu desconhecia os detalhes do ocorrido com Krista, limitando-me apenas à informação de que o carro de uma mulher fora encontrado à beira da estrada. Com o passar do tempo, os pesadelos tornaram-se cada vez mais vívidos e detalhados. No último deles, presenciei 2 homens ocultando um corpo na floresta. Estou convicta de que Krista foi vítima de homicídio e que ela está me guiando para o local onde seus algozes ocultaram seu corpo. Atualmente resido em uma cidade grande após me mudar de uma pequena cidade há alguns meses. Estou frequentando a faculdade e trabalhando para obter meu diploma de bacharel em Justiça Criminal. Moro com minha mãe e meu filho de 2 anos em um antigo prédio de apartamentos para o qual nos mudamos recentemente. Pensava que o prédio de apartamentos parecia seguro, mas o que ocorreu comigo há cerca de uma semana mudou minha perspectiva. Trabalho no turno da madrugada, indo para o trabalho às 17h30 e geralmente saindo às 4h. Era um par de noites após o Halloween, e minha mãe estava no apartamento cuidando do meu filho. Um colega de trabalho às vezes me dava carona para casa, e ele acabará de me deixar. Como sou uma jovem mulher, era escuro lá fora na cidade grande, e ele geralmente me acompanhava até a porta. Agradeci a ele e alcancei minha chave, pois as portas de entrada do meu prédio de apartamentos costumam estar trancadas após as 22h, e apenas os moradores podem entrar fora do horário. Ao destrancar a porta, notei que a maçaneta girava e a porta já estava destrancada. Pensei comigo mesma, engraçado, as portas de entrada deste lugar nunca estão abertas assim. Ao entrar, decidi pegar o elevador. Entrei e coloquei minha chave na bolsa, com a cabeça baixa. De repente, ouvi alguém entrar no elevador comigo. Levantei a cabeça e me assustei muito. Lá estava um homem vestido de palhaço, com uma fantasia azul com listras brancas. Ele usava enormes sapatos de palhaço azuis, uma peruca de palhaço azul cacheada junto com um nariz vermelho e maquiagem azul e vermelha formando um sorriso. No entanto, ele não tinha um sorriso real no rosto, sua expressão era apenas um olhar vazio e sinistro. As portas do elevador se fecharam e eu disse boa noite para ele, sendo a pessoa educada que eu sou. De repente, aquele olhar sinistro se transformou em um olhar ainda mais sinistro para mim. Enquanto o elevador começava a subir, eu pensava, o que esse cara está fazendo neste prédio a esta hora? Será que alguém estava fazendo uma festa? Mas as festas de aniversário geralmente não duram até às 5h da manhã, especialmente se for uma festa infantil onde palhaços frequentemente estariam presentes. Também notei que ele estava carregando uma bolsa, o que não percebi quando ele entrou pela primeira vez no elevador. Enquanto ele me olhava com aquele olhar sinistro, ele se abaixou para pegar algo daquela bolsa exatamente quando o elevador parou no 6º andar, o andar onde ficava meu apartamento. As portas do elevador se abriram e comecei a sair, dizendo tenha uma boa manhã para ele. Ao dizer isso, ele olha para cima e o olhar sinistro se transforma em um sorriso ainda mais sinistro. Ele pega algo de sua bolsa e se levanta. O que ele pegou acabou sendo uma enorme faca de cozinha. Eu grito e saio correndo do elevador pelo corredor, e acredite ou não, esse homem palhaço me persegue com aquela faca. Corri o mais rápido que pude, sendo perseguida pelo homem que ria como um lunático. Finalmente, cheguei ao meu quarto e rapidamente peguei minhas chaves, abrindo a porta assim que ele me alcançou com a faca. Bati a porta em seu rosto e fui direto para o telefone ligar para o 911. Depois de chamar a polícia, olho pelo olho mágico da minha porta e não vejo ninguém lá fora.
Minha mãe acorda e conto a ela o que aconteceu e por que chamei a polícia. Quando eles chegam, o palhaço sinistro não está em lugar algum do prédio. No entanto, a polícia não acha que estou mentindo, pois no prédio ao lado do nosso, um homem foi visto com o mesmo tipo de fantasia de palhaço, que se encaixava na minha descrição. Algumas noites atrás, no mesmo bairro em que moro, houve um assassinato em uma das casas. Uma mulher foi estrangulada até a morte e uma testemunha até disse que viu um palhaço na área. Felizmente, a polícia prometeu patrulhar a área e continuou a verificar o prédio de apartamentos. Portanto, palhaço sinistro, por favor, não se aproxime de mim novamente.